A graça e a paz do nosso Senhor Jesus para você que me ouve nesse dia de hoje. Mais uma vez juntos, vamos de estudo da palavra, crescermos na graça e no conhecimento e nos aprofundarmos mais com o nosso Senhor Jesus, com o nosso Deus, o nosso Pai, nos aliançando e nos restaurando cada vez mais com Ele, através da profundidade que a palavra nos dá, adquirindo assim mais intimidade e relacionamento com o nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Aqui quem fala com você é a missionária Rosângela Lima, mas quem ministra ao seu coração é o Espírito Santo de Deus. Por isso eu peço, abre a sua mente, abre o seu coração e abre a sua Bíblia comigo, você que pode, no Evangelho de João, capítulo 20, do 28 ao 29, nós vamos falar um pouquinho sobre a conversão de um cético. Amém? Que a paz que excede todo entendimento seja sobre você, sobre a sua casa, neste dia de hoje e para todos sempre, no nome de Jesus. Amém. João 20, 28, 29, que diz assim: Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me vistes, Tomé, creste. Bem-aventurados que não viram e creram. Amém? Por essa palavra, o tema do nosso estudo de hoje é a conversão de um cético. Esse texto revela o momento da conversão genuína de Tomé. Por incrível que pareça, Jesus escolheu um cético para ser seu discípulo. Um homem cético é definido como uma pessoa que duvida de tudo. E entre os discípulos de Jesus havia um cético chamado Tomé. Tomé só acreditava no que via. O fato de Jesus escolhê-lo para ser seu discípulo revela o amor de Jesus pelos que duvidam da sua própria pessoa. Jesus ama tanto os céticos como os ateus. Todos os pecadores são objetos do amor de Deus. Aleluia, glória a Deus por essa palavra. O cético só acredita quando vê. Muitos cientistas são céticos, porque eles não conseguem conciliar a razão e a fé. Por isso, esses cientistas procuram uma prova ou um experimento laboratorial para satisfazer a sua dúvida. Porém, algumas coisas não podem ser provadas pelos laboratórios da ciência. Apenas os laboratórios da alma e do espírito. A Bíblia diz que Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. João 4:24. A fé é simples, a razão é complexa. Os céticos preferem crer na complexa teoria do Big Bang sobre a origem do universo, a crer na simples declaração bíblica que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1:1. Os cientistas céticos preferem acreditar na complexa teoria da evolução de Charles Darwin sobre a origem das espécies a crer no que o criacionismo bíblico diz. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Gênesis 1:21. Os céticos preferem crer que o homem veio do macaco, a acreditar na palavra de Deus, que diz: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Gênesis 2:7. Em 1 Coríntios 1:20, Paulo faz uma decisão aos céticos que se acham os sábios deste mundo, dizendo: onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tomou o Deus louca a sabedoria deste mundo?
A verdadeira sabedoria consiste em temer a Deus e apartar-se do mal. Jó 28, 28. A conversão do ceticismo de Tomé. Na maioria das referências a Tomé nos evangelhos, ele sempre aparece com ceticismo, sem entender bem o que Jesus dizia. Em João 11, 14 e 16, quando Jesus disse aos seus discípulos que iria até a casa de Lázaro para ressuscitá-lo, Tomé pensou que estava indo para morrer com ele. A pessoa cética é sempre pessimista. Em João 14, 4, 6, quando Jesus havia acabado de dizer que os seus discípulos sabiam o caminho para onde ele ia, Tomé interrompe dizendo: Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como poderemos saber o caminho? É como se Tomé estivesse dizendo assim: Senhor, eu não entendo nada. Não sei para onde o Senhor vai e nem para onde eu vou. Tomé sempre andava meio desligado das coisas espirituais e nada entendia. Em João 20, 19 e 25, na primeira aparição de Jesus aos discípulos após ressuscitar, Tomé não estava presente quando os discípulos lhe disseram que Jesus ressuscitou e apareceu a eles. Tomé mostrou todo o seu ceticismo, dizendo: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Em João 20, 26 e 29, João escreve que 8 dias depois estavam outra vez os discípulos dentro e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio, e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na do meu lado, no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque viste, Tomé, crestes. Bem-aventurados que não viram e creram. O cético Tomé se converteu. Em Romanos 10, 9 e 8, a Bíblia afirma: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Você está ouvindo essa palavra? Você talvez que não crê em Jesus, você talvez que seja cético como Tomé, ou talvez um ateu. O Senhor está te dando hoje uma rica e transbordante, oportunidade de misericórdia, dizendo-se que com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Conclusão: essa história de Tomé revela a conversão de um cético ao Senhor Jesus Cristo. Ainda há tempo para todos os céticos e ateus se converterem, pois o nosso Deus não quer que nenhum pereça, senão que todos venham ao arrependimento. 2 Pedro 3,9, Paulo afirma que Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da palavra. 1 Timóteo 2,4. Espero que esse estudo tenha falado muito ao seu coração, e se você sentiu de compartilhar com alguém que precise ouvir essa palavra, compartilhe. Seja um missionário, um evangelista nesta terra, espalhando assim essa semente, essa fonte de água viva, esse pão, esse alimento que é a palavra do Senhor Jesus. Amém? Glorificado e exaltado seja o nome
do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e faça resplandecer o rosto dele sobre ti, que sobre ti o Senhor levante o rosto dele, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. E até o próximo estudo, se assim o Senhor permitir. Deus abençoe.